Então, bom dia a todos. Hoje esta aula vai ser um pouco diferente porque não vamos avançar muito na matéria mesmo da linguagem de programação, mas vou principalmente mostrar-vos, há aqui algumas coisas que vão depois sair na avaliação para outro teste, mas principalmente será mostrar-vos, assim no sentido de tentar motivar para aprender estas coisas, algumas potencialidades do Python nesta parte de processamento de imagem e de gráficos. Então vamos ver como é que são representadas as imagens no computador, no ecrã, nos ficheiros e assim, e como nós podemos manipulá-las, este sistema de combinação de cores, vermelho, verde e azul, e depois vou dar alguns exemplos simples de manipulação de imagens e também as imagens que nós vamos gerar principalmente aqui nesta disciplina, depois na prática serão gráficos de dados, gráficos de barras, gráficos de linhas e assim. E então vamos ver como podemos fazer isso com esta biblioteca, o Matplotlib. As imagens são representadas com estes picture elements, que são os pixels, que correspondem a células numa matriz que representa a imagem. A matriz tem linhas, tem colunas, cada célula tem as suas coordenadas. Agora, dependendo de se nós estamos a indexar a primeira como sendo a 1 ou a 0, pode começar na célula 11 ou na célula 00. Nas matrizes em Python nós começamos a indexação a 0. Nos editores de imagem que vocês possam usar, agora depende do editor, alguns começam a 1, alguns começam a 0. Mas a ideia é que vocês têm uma matriz de linhas e colunas. A resolução que vocês veem às vezes no monitor indica isso, indica o número de colunas e o número de linhas. Quando nós estamos a indexar a matriz, tipicamente indexamos primeiro pela linha e depois pela coluna. Cada um daqueles elementos da matriz corresponde a um pixel, a um elemento da imagem, e é isso que depois vai compor a imagem. Portanto, se vocês ampliarem a imagem, é composta por aqueles quadradinhos. Existe também aqui uma técnica, chama-se anti-aliasing, que é mudar o tom dos pixels de maneira a parecer que aquelas arestas são mais suavizadas. Se nós tivermos uma linha preta assim na diagonal, por exemplo, se nós só usarmos pixels pretos e brancos, nota-se mais as arestas do que se pusermos a cinzento aqueles que estariam parcialmente ocupados pela linha. Portanto, com este tipo de técnicas, com aquela grelha dos pixels, consegue-se fazer imagens que visualmente, desde que a resolução seja suficientemente boa, não se nota que estão lá os quadradinhos. Para fazer as cores, usamos 3 canais de cores, é a mistura do verde, vermelho e azul. Isto deve-se principalmente à absorção nos pigmentos no nosso olho. Nós somos mais sensíveis a essas 3 bandas, os 3 tipos de receptores. Então, fazendo uma mistura dessas 3 cores, nós conseguimos fazer com que o olho humano perceba ou veja este tipo de cores, todas estas cores diferentes. Portanto, conforme vamos misturando o verde, o vermelho e o azul, temos diferentes tons. Cada pixel, cada elemento da imagem no ecrã é composto por pelo menos 3 subpixels que têm os 3 canais de cores diferentes. A geometria depende agora do hardware, se é um LCD, se é uma televisão antiga ou assim, mas a ideia é sempre que, controlando a intensidade daquelas 3 cores naquele sítio, nós conseguimos gerar a sensação de uma cor de todas aquelas que nós conseguimos ver. E é assim também que nós representamos as imagens. Portanto, em cada matriz que vamos criar para representar uma imagem, nós vamos ter, no fundo, uma matriz tridimensional que tem tantas linhas quantas as linhas da imagem, tantas colunas quantas as colunas, isso será a resolução da imagem, mas precisamos ter 3 camadas dessas, uma para representar a intensidade do vermelho, outra o verde e outra o azul. Portanto, se nós tivermos uma imagem com estas linhas e estas colunas, precisamos de uma matriz com este produto de linhas e colunas, vezes 3, para ter aqueles 3 valores para cada pixel. Isso podemos usar na representação que vamos ver a seguir, quando eu mostrar como manipular imagens e gerar, mas quando gravamos para um ficheiro, o formato é bastante mais complexo. Por exemplo, os ficheiros JPEG têm um sistema de compressão
que altera a imagem, portanto, se vocês pegarem numa matriz e comprimirem para JPEG, os valores que ficam lá não são exatamente os mesmos que a matriz. Isso é feito para aumentar a compressão, para não precisar de guardar tantos dados. O PNG também tem compressão, mas é sem perdas, faz a compressão de maneira a não alterar a imagem, portanto, dependendo da imagem, o formato PNG pode ocupar bastante mais espaço do que o JPEG. O GIF é um formato mais antigo, mas ainda é usado especialmente em animação. Este tem perdas nas cores, porque converte as cores em tabelas simplificadas de cores. E o bitmap não tem compressão, é aquele que é mais próximo de uma matriz mesmo, mas normalmente o ficheiro depois sai bastante grande. Para nós usarmos estes ficheiros, não nos vamos preocupar com o formato de cada um e com os detalhes da compressão, vamos usar uma biblioteca que vocês têm estas instaladas com o Anaconda. Nós vamos usar esta, o Scikit-Image, que já tem funções que permitem ler e escrever imagens nesses formatos mais comuns. Portanto, nós podemos criar a matriz, criar a imagem na matriz, com aquelas 3 camadas de cores, e depois gravar para um ficheiro. Então vamos fazer isto, só para ilustrar, para dar um exemplo, vamos criar uma imagem de 500 por 500 pixels, com os 3 canais para as cores, e isso podemos fazer usando aqui o NumPy e usamos aquela função de zeros, que cria uma matriz com as dimensões que nós especificamos. Então vamos dar a altura, o número de linhas, o número de colunas, é 500 neste caso para os dois, e o número de camadas que temos nesta matriz. É esta que depois vai ser interpretada como sendo a especificação da imagem, quando nós quisermos gravar com esta função imsave. Esta função recebe o nome do ficheiro para onde queremos gravar a imagem, a função vê pela extensão do nome qual é o formato em que tem de gravar, e depois recebe a matriz com a imagem. Se a matriz só tiver uma camada, será uma imagem a preto e branco, em tons de cinzento. Se a matriz tiver 3 camadas, é uma imagem a cores. Se a matriz for de números fracionários, com vírgula flutuante, esta função vai assumir que o 0 é negro, é 0 sem a cor, e o 1 é o máximo de intensidade de cor. Portanto, tem de ter valores entre 0 e 1. E é isso que nós vamos usar para criar estas várias cores. Vamos calcular aqui o tamanho da diagonal. Isto é simplesmente a altura da nossa imagem e a largura, cada um ao quadrado somado e depois a raiz quadrada. Portanto, isto é o comprimento da diagonal em pixels. E agora vamos pôr em cada canal, para cada linha e coluna, vamos pôr no canal 0, que corresponde ao vermelho, a distância ao canto superior esquerdo, portanto à origem das coordenadas, das linhas e da coluna, a dividir pela diagonal. Portanto, será 0 aqui neste canto e depois cresce até 1 cá em baixo. Portanto, será este gradiente assim. Isto é o que nós estamos a pôr no canal vermelho para aquela imagem. Vamos fazer uma coisa semelhante para o canal verde, mas vamos usar aqui a diferença entre a linha e a última linha. Portanto, na prática, nós estamos a usar a primeira coluna, mas a linha cá de baixo, e portanto o verde começa a 0 aqui não tem cor nenhuma, e vai crescendo ali para o canto superior. E fazemos algo semelhante ao azul. Portanto, o 0 é o primeiro, é o vermelho, o segundo é o verde, o terceiro é o azul. Esta é sempre a convenção, a ordem pela qual as cores aparecem. E no azul vamos usar a primeira linha e a última coluna como ponto de referência. Portanto, o azul vai crescer assim, daquele lado para cá. É claro que isto é cada um dos canais individualmente, mas a imagem é composta pelos 3 canais. Portanto, a cor que nós vamos ter no fim na imagem será a soma de todas estas cores. E conforme temos as combinações diferentes de vermelho, verde e azul, criamos tons diferentes. Portanto, esta é a forma como todas as imagens são geradas, é pela combinação em cada pixel de diferentes valores de vermelho, verde e azul. Vocês podem fazer isto criando a matriz, preenchendo a matriz com os tons das cores que vocês querem, e depois, se quiserem gravar, podem usar esta função, por exemplo, o Scikit-Image tem este módulo de input-output. Vocês importam a função que serve para gravar a imagem, e esta função encarrega-se depois de converter a matriz no formato certo e criar o ficheiro. E depois ficam com um ficheiro de imagem normal que podem usar. O shape é um atributo de uma matriz NumPy que diz qual é o comprimento em cada dimensão. Portanto, neste caso, o shape será 500, 503, porque tem 500 linhas, 500 colunas e 3 camadas. O shape 0 é aquele primeiro 500,
que é o número de linhas, o shape 1 é o segundo. Portanto, o shape é a forma da matriz, dá-nos o comprimento em cada dimensão. Nada. Agora, vamos ver um exemplo de como podemos manipular uma imagem e as cores. A coisa mais interessante do futebol nacional é que os clubes principais têm as cores primárias, o vermelho, verde e azul. Portanto, podemos aproveitar isso para ilustrar este tipo de manipulação. Nós podemos usar esta imagem para adeptos vestidos de vermelho e vamos identificar quais são os pixels que estão a vermelho e trocar esse canal de cor por um do outro. Por exemplo, podemos trocá-los por azul. Como é que fazemos isto? Além da função para gravar a imagem, o emSave que vimos, temos também esta emRead que lê uma imagem para uma matriz NumPy. Portanto, não vamos gerar esta imagem do zero, vamos ler do disco para a matriz. Vamos fazer isso aqui, emRead, temos o nome da imagem em PNG, nós lemos e obtemos uma matriz. Agora, o problema é que as imagens podem representar os canais de cor com gamas de valores diferentes. Por exemplo, podem ter 1 byte para cada canal de cor, podem ter 2, e nós não sabemos à partida qual é essa escala. Para não termos de estar a descobrir isso na imagem, podemos usar também esta função ImageFloat do Scikit-Image, que vê qual é a escala de cores, de intensidades da imagem e converte para valores entre 0 e 1 numa matriz vírgula flutuante. Portanto, usando esta função com a matriz que resulta da leitura da imagem, nós não precisamos nos preocupar quantos bytes é que está a usar para cada canal de cor, fica tudo entre 0 e 1. Então agora vamos identificar nessa matriz quais são os pixels que têm mais vermelho do que outras cores, onde o vermelho domina. E isso podemos fazer assim, vamos medir quanto é que o vermelho domina em cada pixel, usando todas as linhas e todas as colunas e o canal 0, que é o canal do vermelho, desta imagem, e subtraindo aí todas as linhas e todas as colunas, o canal 1. Ou seja, nós temos uma matriz que tem tantas linhas e tantas colunas quanto a imagem, só com os vermelhos, e outra só com os verdes. E vamos subtrair o verde ao vermelho. E vamos fazer a mesma coisa com o vermelho e o azul. Vamos subtrair o azul ao vermelho. E somamos estes dois números. Se isto der um número suficientemente alto, isto foi determinado empiricamente, foi alterando o valor até dar mais ou menos o efeito que eu queria, mas se der mais do que 1.2, quer dizer que naqueles pixels a diferença entre o vermelho e o verde e o vermelho e o azul está mais ou menos 0,6 cada um, ou mais. Portanto, o vermelho está a dominar em relação aos outros, porque a escala vai de 0 a 1. E então, podemos criar aqui uma máscara de verdadeiros e falsos. Isto aqui, esta variável redDominate, será uma matriz que tem as diferenças entre o vermelho e os outros canais. Se nós compararmos isto com o 1.2, vamos obter uma matriz de verdadeiros e falsos, que indica para cada localização se é maior ou não. E então podemos usar isso como uma máscara para selecionar só aqueles pixels onde o vermelho domina. E é isso que vamos fazer aqui. Os pixels vermelhos da imagem serão da imagem aqueles que correspondem a verdadeiros nesta máscara. Ou seja, isto vai nos dar uma matriz, cada um daqueles pixels tem 3 cores, tem o vermelho, o verde e o azul, mas vai ser só os valores que correspondem aos sítios da imagem onde tem mais vermelho do que as outras cores. E agora, vamos copiar os valores que estão no azul destes pixels, será o canal de índice 2, é o terceiro canal. Vamos copiar para o azul os valores que estão no vermelho, portanto, primeiro guardamos o azul que é para não perder, depois copiamos o vermelho para cima do sítio do azul e depois copiamos o azul para cima do sítio do vermelho. E assim trocamos o canal vermelho com o canal azul. A razão para fazer isto é porque estas cores não são todas iguais, há diferentes tonalidades, e então assim preservamos esse atributo de cada pixel de ter tanto de uma cor e tanto de outra. Só estamos a trocar o vermelho com o azul. Portanto, se o pixel tem muito vermelho, passa a ter muito azul e fica no sítio do vermelho aquele bocadinho de azul que ele tivesse ainda. Depois de fazer isto, trocamos o vermelho com o azul e gravamos a imagem. Portanto, vamos pegar em todos estes pixels que estão agora modificados, vamos voltar a pô-los no mesmo sítio na imagem, usamos a mesma máscara, e agora gravamos a imagem com outro nome. E agora obtemos este resultado. Portanto, conseguimos identificar quais são os pixels que estavam demasiado vermelhos, trocámos o canal vermelho com o azul,
como nesses pixels o canal vermelho era o que tinha mais intensidade, esses pixels passaram a ficar azul. Preservamos ainda algumas tonalidades, porque alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, não alterámos isso, não ficou tudo igual, mas simplesmente trocámos as cores. Se quisermos fazer a mesma coisa para o outro canal, é igual, só a única diferença é que aqui estávamos a usar o canal azul para trocar com o vermelho, fazemos exatamente a mesma coisa, usamos o canal de emissão, que é o verde. E então fazemos a mesma troca, nos pixels que eram vermelhos trocamos com o canal verde e obtemos este resultado. Agora aqui podemos ver que esta cor não é muito satisfatória porque o verde está muito saturado. Quando nós maximizamos o verde, ficamos com um verde muito claro. Mas isso também é fácil de fazer. Nós podemos reduzir a saturação reduzindo a quantidade de verde que estamos a pôr na imagem. Então aqui, quando nós copiamos o verde para os nossos pixels selecionados, em vez de copiar o que estava no canal vermelho, vamos pôr lá metade do que estava no canal vermelho em cada pixel. Ou seja, estamos a pôr à mesma o valor que está lá, mas estamos a reduzir a saturação. E agora vamos ficar com um verde que é um pouco mais escuro e podemos assim regular o tom que nós queremos dar à imagem. Portanto, isto é só para ilustrar o que nós podemos fazer com as imagens do NumPy e, neste caso, o Scikit-Image. Há aqui partes complicadas, que é a leitura da imagem, escrita da imagem por causa dos formatos dos ficheiros, mas isso já está tudo implementado naquelas funções. Nós só precisamos de pensar na imagem como uma matriz e manipular os valores das cores que estão lá para ter o resultado que nós queremos. Isto é especialmente útil se vocês quiserem fazer a mesma coisa muitas vezes. Por exemplo, vamos criar uma imagem assim com este aspecto, com círculos, para causar dor de cabeça a alguém, por exemplo, se quiserem fazer uma coisa dessas, em que para cada linha e cada coluna nós vamos calcular a distância desse ponto ao centro, a distância euclidiana. O centro será metade do número de linhas e metade do número de colunas, a coordenada. E depois vamos atribuir ao vermelho, ao verde e ao azul uma cor que é a função do seno dessa distância. Portanto, o vermelho, o verde e o azul vão oscilar com essas ondas com uma função sinusoidal. Vamos dar-lhes períodos diferentes. Por exemplo, o vermelho é a distância ao centro dividido por 5, o azul será dividido por 7 e o verde a dividir por 7 e o azul a dividir por 13. Como são números primos, eles vão ficar em fase, será mais raro ficarem em fase, e assim conseguimos ter aquele efeito de ter muitas ondas diferentes. Estamos a combinar diferentes funções seno das várias cores em função da distância ao centro. Mas agora, o que podemos fazer para tornar isto ainda mais danoso para o cérebro é criar ali um passo, um parâmetro adicional. Vamos calcular aqui um ângulo, pode ser uma função. Estas multiplicações é só para elas ficarem mais diferentes ou menos diferentes, mas o que vamos fazer é somar esse ângulo a todas estas, ao ângulo que estamos a pôr no centro. Então, conforme aquele valor varia, a imagem pode variar porque estamos a variar o ângulo da função seno, e variam todas. Vamos fazer isso 200 vezes e criamos 200 imagens todas diferentes. E agora pegamos nisso e fazemos um filme e podemos causar dor de cabeça a alguém, por exemplo, quando olhar para ali. Portanto, se vocês precisarem de hipnotizar alguém, já têm ali o código para fazer isto. A vantagem disto é que fazer 200 imagens destas à mão seria bastante laborioso, mas uma vez que temos esta função, corremos isto, vamos tomar um cafezinho assim enquanto ele grava tudo, e depois é só juntar num filme. Portanto, se vocês precisarem de fazer este tipo de coisas para animações ou assim, é bastante prático usar um pouco de programação. Esta parte da manipulação de imagens não faz parte da matéria para avaliação, portanto não vai haver perguntas sobre como manipular imagens e assim, mas isto mostra como o conhecimento que vocês já têm de fazer os ciclos, as condições, esse tipo de coisas de base, associada às ferramentas que vocês têm mesmo que instalam com o Anaconda, este tipo de bibliotecas, permite-vos fazer uma data de coisas que mesmo que não venha para a matéria, vocês podem explorar. Por exemplo, podem mudar a resolução das imagens e criar thumbnails de imagens que tenham, podem ajustar o contraste ao brilho, podem converter entre formatos ou de cores para preto e branco, todo esse tipo de coisas é muito fácil de fazer com estas ferramentas. Se quiserem mais informação sobre o Scikit-Image, isto não conta para a nota, mas podem ver muitos tutorials e muitas dicas de como usar esta biblioteca. E estes exemplos são bastante simples, só para ilustrar o que é que isto faz, mas também dá para fazer trabalho sério com isto.
Isto aqui é um exemplo de uma colaboração com o Departamento de Química no estudo de interação de nanopartículas de ouro com proteínas. E uma das coisas que fazemos é eletroforese em gel de agarose, põe-se a solução com as nanopartículas e as proteínas conjugadas no gel e aplica-se uma carga elétrica, um campo elétrico forte e isto vai migrando. Isto está um pouco acelerado, demora cerca de meia hora a fazer o gel, mas a análise normal será depois ir ao gel medir quanto é que as bandas migraram. Só que desta maneira nós podemos automatizar o processamento das imagens do vídeo, podemos isolar as bandas e calcular a intensidade de cor, ou seja, a concentração ao longo do perfil da banda. Isso permite-nos quantificar muito mais detalhes acerca destes resultados do que teríamos se simplesmente fôssemos lá com a régua medir quanto é que migraram. Outro exemplo, isto é uma colaboração com o ITQB na análise de imagens de microscopia por fluorescência. Isto são estafilococcus aureus. Temos aqui fluorescência na membrana e é preciso quantificar várias coisas, como por exemplo a quantidade de fluorescência, a razão da fluorescência da membrana para o citoplasma, diferentes morfologias das células e assim. E usando estes métodos para segmentação da imagem, nós conseguimos identificar os sítios onde estão as células das bactérias, dividi-las em grupos diferentes facilmente, quantificar o brilho da fluorescência em vários sítios, por exemplo, separando a membrana e o citoplasma para poder comparar os dois. Portanto, há imensos passos de processamento que seriam laboriosos fazer manualmente para cada célula individualmente, mas que se pode automatizar com estes métodos. E isto não exige muito mais do que, do ponto de vista da programação em si, não exige muito mais do que vocês já estão a aprender aqui. Pois é só questão de aprender a usar as ferramentas, as bibliotecas, saber quais são os algoritmos a aplicar e assim por diante. Agora, o que é que vamos fazer aqui mais com imagens? Não é tanto esta parte do processamento de imagens, vamos usar o Python, nomeadamente a biblioteca Matplotlib, para fazer gráficos. E vou dar aqui um exemplo para ilustrar. Nós temos aqui, num ficheiro, os dados da incidência de tuberculose em Portugal ao longo dos anos. Estes são dados da Organização Mundial de Saúde. E temos o ano na primeira coluna. Depois temos uma estimativa da incidência de tuberculose por cada 100 mil habitantes. E temos a margem de erro para aquela estimativa. Portanto, o limite inferior e o limite superior para o intervalo de incerteza para aquela estimativa. E agora vamos fazer um gráfico disto. Isto está num ficheiro. Para lermos ficheiros, no caso geral, nós vamos começar a ver só daqui a 2 semanas, mas para ler ficheiros deste género, em que estão os valores todos separados por espaços ou tabs, e está tudo numa tabela de números, nós podemos usar esta função do NumPy, load.txt, que lê o ficheiro e cria uma matriz com os dados do ficheiro. Portanto, para este tipo de ficheiros, onde já está tudo organizado, é fácil importá-los com o load.txt, da mesma maneira como fizemos com as imagens com a outra função. Portanto, só precisamos de importar o NumPy e ler o ficheiro para uma matriz. Agora, para fazer o gráfico das várias séries que temos ali, vamos importar este módulo PyPlot do Matplotlib. Este será o que nós vamos usar normalmente. E como isto é um grande comboio, vamos dar-lhe esta alcunha PLT. Isto é o que, por convenção, se faz quando estamos a usar esta biblioteca do plot. Da mesma maneira como o NumPy costuma aparecer como NP, o Matplotlib, o PyPlot, costuma aparecer como PLT. E o que precisamos para fazer um gráfico é, opcionalmente, podemos mandar criar primeiro uma figura com o tamanho que nós quisermos, ou simplesmente mandar criar uma figura. Isto é opcional porque se nós mandarmos fazer um plot e ele ainda não tiver figuras, vai criar uma figura primeiro. A razão para fazer este figure é se nós quisermos especificar qual é o tamanho. O tamanho é dado aqui no fig size, é um tuplo, que diz quantas polegadas é que tem de largura e quantas polegadas é que tem de altura. Na verdade, a imagem não vai ser mesmo em polegadas, mas se vocês gravarem a imagem, o que conta é a resolução. Mas como vocês depois podem especificar quantos pixels por polegada é que ela tem, há uma relação entre o tamanho em polegadas e a resolução no pixel. Portanto, como eu quero uma imagem assim um pouco mais larga do que alta, vou especificar o tamanho em 10:7. E agora, para fazer o gráfico, é simplesmente chamar a função plot desta biblioteca, dar os valores de x e os valores de y. Se eu fizer só isto, o próprio plot vai escolhendo as cores que vai pondo nas várias séries. Portanto, cada vez que fazemos um plot, vai aparecendo uma série diferente.
Em alternativa, eu posso especificar, tenho ali uma formatação simplificada, em que posso pôr uma letra para a cor, o K é de black, o G é de green, o R é de red, e posso pôr um símbolo para especificar como é que ele vai representar a série. Se puser um traço, que é o sinal menos, ele faz uma linha a unir os pontos. Posso também pôr um título, tudo isto é opcional, e depois o show para mostrar o gráfico. Se vocês fizerem isto assim, com o Spider, com o IPython, o gráfico vai aparecer mesmo na consola, como vocês especificaram. Portanto, estas são as 3 séries que temos aqui. Os valores de x é sempre todas as linhas, coluna de índice 0, desta matriz. A coluna de índice 0 é a primeira coluna, que é esta do ano. Depois temos, nas outras, o valor do y com a coluna de índice 1, que é a segunda coluna, que é a estimativa da taxa de tuberculose, da incidência de tuberculose. Essa vamos desenhar a negro, aqui. E depois temos a verde e a vermelho o limite inferior e o limite superior. Se vocês quiserem, podem também, em vez de mostrar o gráfico na consola, isso pode ser útil se querem só olhar para o gráfico, mas se quiserem usar a imagem depois num relatório ou noutro sítio qualquer, podem usar esta função savefig do Matplotlib, que recebe o nome do ficheiro para onde vocês querem gravar, o gráfico que está correntemente criado, e ele vai gravar esse ficheiro. Os outros argumentos que eu tenho ali são opcionais. Vocês podem usar o default, podem simplesmente fazer savefig com o nome do ficheiro e ficam com o gráfico gravado naquele ficheiro. Eu costumo usar este porque este bbox inches, isto é o bounding box, é a margem que ele põe à volta do gráfico quando gera a imagem. E eu ponho o tight, que é para ele pôr o mais apertado possível para não deixar um espaço em branco à volta do gráfico. E aqui o DPI vocês controlam a resolução em pontos por polegada. Isto, multiplicado pelo tamanho que vocês especificaram para o gráfico, dá-vos a resolução da imagem final. Mas isto é opcional. Se vocês omitirem aquilo, ele usa os defaults e se o gráfico estiver bom para vocês, pode ficar. Todas estas funções têm imensos outros argumentos que vocês podem usar para manipular o aspecto, a resolução da imagem final e assim. Nós não vamos entrar muito em detalhes nisso. O que é exigido que vocês saibam é só esta ideia básica de o X, o Y e umas strings simples para dizer a cor e a forma como representamos. Vou dar aqui alguns exemplos. Isto seria a imagem gravada com estes parâmetros. Portanto, este a preto com uma linha, a verde com uma linha e a vermelho com uma linha. Se eu quiser, posso dizer, por exemplo, a primeira série, eu uso 2 sinais de menos, que é para fazer um tracejado, e ele vai representar assim. Se eu puser ali um X no verde, ele vai pôr cruzes nestes pontos, um O no outro vai pôr bolas, portanto vocês podem consultar a documentação, tem vários destes atalhos, digamos assim, para decidir a forma e como é que vão representar. Claro que também podem fazer isto mais a fundo, controlando mesmo as cores individualmente e assim, portanto têm muito mais opções e podem criar os vossos gráficos com muitos estilos diferentes. Outra coisa que podem fazer também é controlar, por exemplo, a largura da linha, se quiserem pôr um mais grosso, um mais estreito, ou mesmo usar estilos pré-definidos. Esta forma como o gráfico está a aparecer é o estilo do ggplot, que é o default no Matplotlib, que é uma coisa já um bocadinho antiguinha e um pouco feia para os standards de hoje em dia. Mas vocês têm no PyPlot vários estilos diferentes que vocês podem dizer para usar e que depois formatam o gráfico de outra maneira. Por exemplo, este Seaborn é um estilo bastante mais moderno. Se vocês fizerem o mesmo gráfico com este, deixando escolher as cores, vão ficar com um aspecto assim diferente. Portanto, isto será fazer outra vez os plots, deixando nos defaults e usando aquele estilo do Seaborn. Por isso, vocês têm muitas formas diferentes de controlar o aspecto dos gráficos. Nós aqui vamos focar só mesmo no básico do plot, não precisam saber isto tudo, mas se vocês quiserem usar isto para relatórios ou assim, basta dar uma olhada na documentação e podem automatizar a geração destes gráficos, até com bastante bom aspecto para o vosso trabalho. Se quiserem fazer gráficos de barras, o princípio é o mesmo. Damos os valores de X e damos as alturas da barra. A diferença aqui é que ele vai centrar as barras nos valores do X, portanto, se tivermos várias barras, convém desviar umas um bocadinho para um lado e outras para o outro, que é para elas não ficarem todas sobrepostas. Portanto, aqui, os valores de X são os anos, que são inteiros, então eu estou a pôr estas barras desviadas 0.2
para a esquerda, estas 0.2 para a direita e as outras centradas. Estou a dar o X, o tamanho da barra, que será cada uma das séries, e aqui o outro argumento é a largura que eu quero da barra. A largura e o desvio para a esquerda e para a direita é tudo em unidades do eixo do X. Portanto, neste caso estou a usar frações, porque as unidades são anos, e eu desvio-os ali um bocadinho dentro de cada ano. Isto será o aspecto normal, o standard. Se vocês usarem, por exemplo, o estilo Seaborn, podem ter um aspecto diferente assim, mas a ideia é que vocês podem controlar o tamanho das barras, a largura, o sítio onde elas ficam e escolher como fazer o gráfico. Portanto, basicamente, isto é o que vocês precisarão de ficar a saber para a avaliação. Não é uma coisa que seja conveniente andar a tentar decorar pelos slides, vocês depois vão fazer isto na prática e brincando um bocadinho com isto é a melhor maneira de aprender como é que funciona. Portanto, basicamente precisam de saber o básico da função plot, dar os valores de x e y e controlar um pouco como é que mostram a série, e esta função bar, onde vocês dão os valores de x e as alturas das barras e também podem controlar onde é que elas ficam e a largura. Têm muito mais opções para isto, portanto, se vocês consultarem a documentação destas funções, têm muitos exemplos e muitas maneiras diferentes de usar. Portanto, se quiserem usar isto a sério, fora do contexto da disciplina, podem enfim, brincar um pouco com essas opções alternativas. Antes do intervalo, resumindo aqui, esta parte das imagens, manipulação de imagens e assim é extra, não faz parte da avaliação, mas dá-vos uma ideia de onde é que vocês podem chegar com isto se derem mais um passinho além do que nós damos aqui. Importante para isso não já para o teste, mas depois para o segundo teste, é esta parte do plot, saberem fazer os gráficos mais elementares, a parte básica, gráficos de linhas e de barras. Opcionalmente, se quiserem, podem ler mais sobre os gráficos e a parte de processamento de imagens, têm muita documentação online.